200 anos da independência. Milhões de brasileiros vão às ruas em sinal de reverência a uma nação que conquistou sua liberdade. Presidente Jair Bolsonaro participa das comemorações em Brasília e no Rio de Janeiro. Filarmônica de Minas Gerais faz apresentação em Lisboa em homenagem ao bicentenário. Governo manda suspender o uso de ingrediente usado em petisco que teria provocado morte de cães. Mercado do agronegócio gera riquezas, mas enfrenta a falta de mão de obra. Reportagem mostra cuidados que devemos ter com os fones de ouvido. E foi com este carro de 20 anos de uso, reformado, que um brasileiro fez um bate-volta até os Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Desfiles e atos cívicos marcaram o bicentenário da independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou dos atos em Brasília e no Rio de Janeiro. Pela manhã, Jair Bolsonaro participou do ato oficial que comemorou o bicentenário da independência do Brasil na capital do país. O tradicional ato cívico do 7 de setembro começou cedo. O presidente chegou à esplanada dos ministérios em um carro aberto, acompanhado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Antes de subir à arquibancada destinada às autoridades, cumprimentou as pessoas que foram assistir ao desfile. Os chefes dos outros poderes não foram. Os presidentes da Câmara e do Senado devem celebrar o bicentenário da independência em um evento no Congresso Nacional que será realizado amanhã. Bolsonaro acompanhou o desfile ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, do vice-presidente Hamilton Mourão, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, vários ministros de Estado e empresários como Luciano Hang. Como de costume, a parada foi composta pelo desfile de militares e apresentação de alunos de escolas públicas do Distrito Federal. A Esquadrilha da Fumaça encantou os presentes colorindo o céu de verde e amarelo e, pela primeira vez, tratores participaram do desfile com o objetivo de valorizar o agronegócio. O 7 de setembro deste ano foi mais marcante por celebrar os 200 anos da independência do país. A comemoração começou no primeiro minuto do dia com uma queima de fogos na torre de TV. Em entrevista à TV Brasil, Bolsonaro disse que o evento celebra a liberdade. Mais que o bicentenário, é a democracia, a liberdade de um povo. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na longínqua Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. Então o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas para festejar 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. A população lotou a esplanada. O trânsito de veículos estava proibido e as pessoas passaram por revista para evitar a entrada de armas e outros objetos proibidos, como hastes e garrafas de vidro. A Polícia Militar não registrou incidentes na região e, logo após o desfile oficial, o presidente subiu em um carro de som estacionado na esplanada. Após os atos em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou de uma nova agenda alusiva ao bicentenário da independência da República. A última capital brasileira antes de Brasília não poderia ficar de fora das comemorações pelo bicentenário da independência. Pessoas de todas as idades foram às ruas, bandeiras do Brasil foram hasteadas em varandas de prédios e casas. Veja como foram as comemorações do Rio de Janeiro. Motos desfilaram pelas ruas da cidade desde as primeiras horas da manhã, que foi marcada por atividades marítimas e cerimônias de bandas militares. De hora em hora, tiros de artilharia foram executados no Forte de Copacabana. Além disso, bandas do Exército tocaram nos bairros do Flamengo, Lagoa, Madureira, Meier, São Cristóvão, Sulacap e Urca. Às 9 da manhã, navios da Marinha do Brasil e de países aliados saíram do Mar do Recreio em direção à Baía de Guanabara,
mostrando toda a formosura dos equipamentos militares brasileiros. Já durante a tarde, a região de Copacabana foi a responsável por comandar a festa, com direito a um show aéreo da Esquadrilha da Fumaça e uma apresentação de uma banda composta por músicos dos fuzileiros navais do 1º Batalhão de Guardas da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ainda em Copacabana, a equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista e integrantes da Força Aérea Brasileira realizaram uma demonstração na praia. Às 4 da tarde, horário que Dom Pedro I teria proclamado a independência à margem do Riacho do Ipiranga há 200 anos, a frota da Esquadra Brasileira e a artilharia estacionada no Forte de Copacabana executaram salvas de 21 tiros em homenagem à data tão importante para o povo brasileiro. Vários líderes mundiais cumprimentaram o Brasil pelo bicentenário da independência. Um deles foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ressaltou a cooperação entre os dois países e disse confiar que esforços conjuntos garantirão o desenvolvimento mútuo. Putin desejou boa saúde ao presidente Bolsonaro e a todos os concidadãos. A Embaixada da China no Brasil divulgou nas redes sociais a mensagem enviada pelo presidente Xi Jinping. No texto, as palavras do presidente chinês ressaltam que, nos últimos anos, as relações sino-brasileiras têm registrado desenvolvimento estável e obtido resultados frutíferos de cooperação pragmática. Os Estados Unidos enviaram felicitações através do secretário de Estado Antony Blinken. Na mensagem, ele diz que, como as duas maiores democracias do hemisfério ocidental, os Estados Unidos e o Brasil compartilharam o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar os seus benefícios para todas as pessoas. E a Rainha Elizabeth II da Inglaterra enviou uma mensagem parabenizando o presidente Jair Bolsonaro e felicitando todos os brasileiros. A rainha informou que lembra com carinho da visita que ela fez ao país em 1968. Concluiu afirmando que os dois países devem continuar trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. E aqui em São Paulo, o desfile cívico-militar aconteceu na Avenida Dom Pedro I, no Ipiranga. Mesmo debaixo de chuva, o público marcou presença. O dia amanheceu chuvoso e frio em São Paulo neste 7 de setembro. Mas isso não foi empecilho para milhares de pessoas acompanharem de perto o desfile cívico-militar na capital. De guarda-chuva e capa, muitos pais vieram apresentar aos filhos as tradições que marcam o Dia da Independência do Brasil, que acaba de completar 200 anos. Vale a pena, né? Um momento único, né? E a oportunidade de mostrar para ele, né? Essa coisa que ele até não conhecia, né? A olho nu e cru. Primeira vez no desfile, é isso? Sim, primeira vez. Muito legal, muito da hora. E, né, vamos continuando vendo. E neste ano a celebração foi ainda mais especial. Por causa do bicentenário, o desfile foi transferido para a Avenida Dom Pedro I, no bairro do Ipiranga, bem em frente ao Parque da Independência, região onde, segundo a história, o então príncipe regente, em 1822, que deu nome a esta avenida, deu o grito da independência. Entre as autoridades presentes no evento estavam o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, secretários de Estado e do município e comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica e de Forças de Segurança do Estado de São Paulo. A vinda do desfile para esse local maravilhoso aqui. Ontem nós tivemos a reabertura do nosso Museu de Ipiranga, no espaço onde a gente proclamou a independência 200 anos atrás. Acho que é bom destacar isso. São 200 anos de comemoração da independência e a gente nos 200 anos faz o maior desfile cívico da história, junto com outras atividades, que é a inauguração do Museu do Ipiranga, da Cripta. Portanto, fico muito satisfeito a gente poder estar nessa data aqui todos juntos, hermanados, e ter presenciado aqui um excelente desfile
que nos dá muito orgulho. No desfile participaram tropas das Forças Armadas Brasileiras, polícias militar e civil de São Paulo e homens da Força Aérea e da Marinha. Alunos de escolas paulistas e pessoas com deficiência também marcaram presença na avenida. Ao todo, cerca de 10 mil pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile estrelado também pelas viaturas do Exército que fizeram o público vibrar ao passarem na avenida. Centenas de veículos tomaram conta da Avenida Dom Pedro I. E para fechar o espetáculo, os carros deram lugar à cavalaria. A chuva não impediu a presença do público, porém derrubou a última e mais esperada atração do evento. O salto de paraquedistas do Exército Brasileiro, que encerraria a celebração no Ipiranga, foi cancelado por causa do mau tempo. Mas as comemorações continuaram pertinho dali, com a inauguração oficial do Museu do Ipiranga, também como parte das celebrações do bicentenário da independência do Brasil. E veja a seguir, mercado do agronegócio gera riquezas, mas enfrenta falta de mão de obra. E ainda, este japonês que você vê aí na tela descobriu a vocação dele para não fazer nada, rendendo R$30 mil por mês. A demanda de voos domésticos no Brasil em julho atingiu os níveis pré-pandêmicos, de acordo com dados divulgados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos. O nível está 0,9% maior do que em julho de 2019 e 24,2% na comparação com julho de 2021. E 28,1% maior em relação ao nível de oferta também no ano passado. Os voos domésticos brasileiros representam 1,9% do mercado global. O aumento de voos domésticos no país, neste período de um ano, está abaixo do que houve na Austrália, Japão e Índia, mas acima dos Estados Unidos, com estabilidade de 0,7%, e da China, onde houve queda de 25,2%. Na América Latina, o tráfego das companhias aéreas aumentou 59,2% em julho em relação ao mesmo mês de 2021. Com relação aos voos internacionais, o avanço anual foi de 119,4% na mesma base de comparação, abaixo do registrado na região Ásia-Pacífico, que teve aumento de 528,8%, mas acima da África, que teve 84,8%. O nível de atividade econômica nos Estados Unidos está amplamente inalterado desde o começo de julho, na avaliação geral da equipe econômica do Banco Central Americano. De acordo com o relatório divulgado hoje, os gastos dos consumidores caíram na maioria dos distritos. E os preços seguem elevados, especialmente em alimentos, aluguéis, serviços públicos e turismo, mas os valores mais baixos de combustíveis aliviaram parte da pressão. Mesmo na pior fase da pandemia, o agronegócio impulsionou a economia do estado de Mato Grosso do Sul e continua gerando emprego e renda, mas há desafios a serem superados, em especial relacionados à alta dos custos de produção e à mão de obra escassa. 82 bilhões de reais. Essa é a estimativa do valor bruto de produção da agropecuária sul-mato-grossense, a agro que impulsiona a roda da economia. Setor que cresceu mesmo permeado pela crise mundial. Relatório da Semagro, com base de dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que a cada dia que passa, o setor está mais fortalecido e os reflexos são sentidos na geração de emprego e renda. Só nos 7 primeiros meses deste ano, dos 34.232 empregos formais criados em Mato Grosso do Sul, quase 7 mil foram do agronegócio, seguido por construção civil e comércio. Mas onde formar esses jovens? Hoje, no Senar, há o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, onde o volume de estudantes só aumenta. O crescimento vem justamente no sentido da expansão e ampliação tecnológica que demanda profissionais de diferentes ramos. Hoje nós ofertamos 5 ensinos técnicos pelo Centro de Excelência. Um é agropecuária,
Um é o curso técnico em florestas, que foi recentemente inaugurado lá em Três Lagoas. E os outros 3 cursos que a gente tem são semipresenciais, que é o fruticultura, é o agronegócio e é o curso em zootecnia, que são espalhados aí em 10 polos no estado também. O campo quer espaço para profissionais de outras áreas, como Vinícius, que é geólogo e está aqui aprimorando os conhecimentos. Eu me vi diante de uma necessidade de buscar uma especialização em gado de corte, na pecuária de produção de carne, e nesse caso o Senar, eu acho que ele foi a grande oportunidade. 30% dos alunos do curso de técnico em agropecuária não tem origem na área rural, mas claro que ainda existe a tradição. Afinal, o campo que um dia abriu as porteiras para os pais do Gilmar, agora estende horizontes para essa nova geração. Desde o berço eu vi que o agro me agradava e por isso eu escolhi o campo. Ambos estudam no Centro de Excelência e têm aulas com contato com a natureza. E essa especialização pode vir, claro, do contato dos alunos com o campo. Afinal, aqui, na prática, tudo acontece e tudo se desenvolve. Mas esse desenvolvimento tem início aqui, na sala de aula, lugar de crescimento profissional. Ensinamentos que constroem um alicerce para um mercado promissor e que hoje, com a tecnologia, há até opções online. Hoje nós temos uma plataforma EAD com aproximadamente 250 cursos totalmente online em diversas áreas. E temos os cursos técnicos de nível médio para aqueles profissionais que buscam uma qualificação técnica. E por final temos também a Faculdade CNA que oferece os cursos de graduação e pós-graduação. Com salários que podem chegar a R$12 mil, a depender do grau de especialização, o campo é puxado pela inovação e com isso há que se convocar os jovens para que possam fazer parte dessa batalha que só tem vencedores. O jovem empreendedor trazendo novas ideias com bioinsumos, com outras alternativas, para quem sabe trazer uma grande ideia aí que a gente espera que parta aqui do Mato Grosso do Sul, né, para que o agro seja menos dependente de produtos vindos do exterior. De um lado, a busca por mão de obra, do outro, um grande desafio que diz respeito aos custos de produção. Levantamento feito pela AproSoja aponta que houve aumento de 26,6% no custo da produção de soja em relação ao ano passado. Os preços de venda se mantêm nos mesmos patamares. É importante lembrar que esse custo, na casa dos 43 sacos por hectare, ele é extremamente alto para o produtor, haja vista que a produtividade média do Mato Grosso do Sul gira em torno de 52, 55 sacos. E lembrando que o nosso relatório de custo ele não leva em consideração, por exemplo, arrendamento de terra ou remuneração do capital próprio. A FamaSul, em 45 anos de excelência, por meio da AproSoja, aparece como fonte de informação e apoio ao agricultor para que ele possa ter como gerenciar a propriedade e ter uma aplicação mais efetiva que leve a maior lucratividade. A gente está sujeito à precificação de Chicago, sujeito à precificação do câmbio, sujeito a preço de porto e a gente tenta dar essa coleção de ferramentas de análise para o produtor para que ele consiga enxergar dentro do custo de produção dele e da produtividade o que ele pode fazer de melhor para ganhar o máximo de lucratividade na sua atividade. São obstáculos que a agropecuária de Mato Grosso do Sul supera dia a dia. O desenvolvimento e investimento em tecnologia são aportes importantes, avanços tecnológicos que estão espalhados pelo estado e que geram oportunidades de emprego em todo o Mato Grosso do Sul, que tem 14 municípios entre os 100 mais ricos do agronegócio brasileiro. São 19 bilhões e 200 milhões de reais em lavouras espalhadas pelo território sul-mato-grossense, conforme o IBGE. E o futuro é de expansão. O cenário é positivo e carrega o traço da união que envolve trabalhadores, produtor, entidades de apoio. União que gera prosperidade. Nesse mês de setembro, o teletrabalho ou trabalho remoto passou a ser prioritário para portadores de deficiência e funcionários responsáveis por menores de idade, além de poder ser adotado por estagiários e aprendizes. Essas e outras medidas fazem parte da medida provisória publicada no Diário Oficial da União.
O texto traz a definição oficial de teletrabalho e explica que essa forma de atuação profissional não deve ser confundida ou equiparada com as atividades de telemarketing e teleatendimento. Nas empresas, devem ter prioridade para as vagas nessa modalidade os empregados com algum tipo de deficiência, aqueles que têm filhos ou que são responsáveis pela guarda judicial de crianças de até 4 anos de idade. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Segundo a lei, a prestação de serviço remotamente precisa estar prevista no contrato individual de trabalho, onde deve constar expressamente. Entretanto, o regime de teletrabalho não fica descaracterizado caso o funcionário precise realizar algumas atividades presenciais e tenha de ir à empresa regularmente. A lei define 3 possibilidades para o controle dos serviços prestados: por jornadas horas trabalhadas, por produção ou por tarefa. Apesar disso, o uso de equipamentos, softwares, ferramentas digitais ou aplicações de internet fora da jornada de trabalho normal do empregado não pode ser considerada como tempo à disposição da empresa, regime de prontidão ou de sobreaviso. Segundo a nova norma, usar e-mail ou receber e responder mensagens de SMS ou de aplicativo fora do horário de trabalho só será considerado como tempo trabalhado se isso estiver previsto em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva. A adoção do trabalho presencial, mesmo se o empregado realizar o teletrabalho em localidades diferentes da prevista no contrato, não impõe ao empregador a responsabilidade por despesas relacionadas ao deslocamento, exceto se existir acordo expresso entre as partes. Um morador de Tóquio, no Japão, tem um emprego que muitos adorariam, ou pelo menos vivem dizendo que gostariam de fazer. Nada. E olha que o que ele ganha pelo que faz, ou melhor, não faz. Este é Shoji Morimoto. 4 anos atrás, ele trabalhava em uma editora. O chefe dele vivia reclamando do funcionário, a quem chamava de preguiçoso e que não fazia nada. De tanto ouvir a classificação, Morimoto captou a mensagem e passou a literalmente não fazer nada. Hoje, ele apenas acompanha as pessoas. Nada de contatos. Vai a lugares combinados e fica ouvindo desabafos ou andando ao lado. Uma vez pediram para ele trocar uma geladeira de lugar. Jamais. Ele diz que o combinado é fazer coisas como subir em uma gangorra de um parque junto com uma moça que não tinha companhia, ou como ir a uma estação de trem para sorrir e fazer o aceno para a pessoa que estava partindo. E cada vez que faz uma coisa como essa, recebe o equivalente a R$ 370. Muitos médicos de planos de saúde do Brasil não recebem nem metade desse valor por uma consulta. Ao contrário de quem não faz nada e que até hoje já fez 4.000 acompanhamentos, com um rendimento de R$ 30.000 por mês, sem descontos. E veja a seguir, Ministério da Saúde manda suspender o uso de ingrediente usado em petisco que teria provocado morte de cães. E ainda, para combater a inflação, governo da Espanha libera de graça viagens de trem de até 300 quilômetros. Os casos de gripe aumentaram a procura por atendimento médico em mais de 20% nas últimas semanas na cidade de São Paulo. No total, foram realizados quase 10.000 atendimentos a pacientes que relataram sintomas gripais em algumas unidades de saúde da Zona Norte só no mês passado. Esse número é 23% maior do que o registrado no mesmo período de 2021. Dados que deixaram médicos e especialistas em alerta, porque o aumento de casos de gripe entre setembro e outubro não é comum. Nessa época do ano, o mais provável é que os pacientes procurem um hospital ou plano de saúde com queixas respiratórias e não com sintomas gripais.
Em um dos principais hospitais da capital paulista, o movimento de pacientes com queixas gripais começaram a subir no dia 15 de agosto. E as crianças foram maioria nos atendimentos, já que possuem um sistema imunológico frágil e, por isso, são mais propensas a desenvolver doenças. Com a crescente desses casos, muito em função do retorno às aulas após o período de férias escolares, é esperado que o tempo de espera para marcar consultas também aumente em hospitais, tanto particulares como públicos, podendo causar uma sobrecarga no sistema de saúde. Mas existem algumas medidas que podem contribuir com a diminuição da transmissão desse vírus, como a higienização das mãos e o uso de máscaras. Diferença de comportamento. O número de consultas de meninos de 12 a 18 anos ao urologista é 18 vezes menor do que meninas da mesma idade que passam por ginecologistas. Uma pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, com dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde, revelou que em 2021 foram 189.943 atendimentos feitos com ginecologistas contra 10.673 por urologistas. Já em 2020 foi ainda menor. 165.925 meninas foram atendidas contra o atendimento de 7.358 de meninos. O estudo ainda revelou que a busca pelos profissionais são quase 2,5 vezes a mais das meninas entre 12 e 19 anos que os meninos da mesma idade. A questão é que, independentemente da faixa etária, o homem procura menos o médico para consultas de rotina, o que faz com que ele tenha uma expectativa de vida menor. As mulheres vivem, em média, 7 a 10 anos mais do que os homens, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, que também afirma que, ao contrário das meninas, que as mães levam a ginecologista já na adolescência, os meninos não. Ou seja, não adianta fazer campanha apenas para o homem na fase adulta, já que esse comportamento é reflexo de toda uma história de vida. Por isso, neste mês, a SBU realiza a 5ª edição da campanha #VemProUro, que enfatiza a importância de um menino ir ao médico na adolescência. Este ano, a campanha aborda a relevância dos cuidados com a saúde genital e reprodutora e visa principalmente os pais para que tenham consciência da necessidade de levar não só as filhas, mas também os filhos a um atendimento médico preventivo e não apenas quando ficam doentes. A campanha se engaja ainda na luta contra os cânceres provocados pelo HPV, incentivando os responsáveis a levarem seus filhos adolescentes para serem vacinados. O Brasil iniciará o teste da vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de São Paulo em parceria com uma universidade americana em humanos a partir do ano que vem. O imunizante previne contra o tipo de malária mais comum na América do Sul. Segundo os dados informados pelos cientistas que estão produzindo a vacina, a previsão é de que a tecnologia seja transferida para o Brasil assim que houver a aprovação da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Antes da realização em humanos, os pesquisadores precisam comprovar os resultados dos testes pré-clínicos aos órgãos reguladores e mostrar a estabilidade da vacina, assim como as condições de armazenamento e validade. Os primeiros, realizados em camundongos, mostraram que a vacina foi capaz de controlar a atividade do parasita responsável pelo tipo de malária mais comum no Brasil, a Plasmodium vivax. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2020 foram notificados mais de 145 mil casos da doença, a maioria deles na Amazônia. Essa tem sido uma corrida implacável contra a doença que mata milhares de seres humanos anualmente, principalmente em países tropicais. Segundo a Fiocruz, o Plasmodium vivax é responsável pela maioria dos casos da doença no Brasil. Os principais sintomas da malária causado pelo Plasmodium vivax são mal-estar, calafrios, febre diária no começo, que pode evoluir para um padrão febril no intervalo de a cada 2 dias, suor intenso e prostração. A principal causa de morte por malária é o diagnóstico tardio e a falta de profissionais familiarizados com o quadro da doença.
Ainda de acordo com a Fiocruz, no Brasil, ocorrem 100 vezes mais óbitos nas áreas fora da região amazônica do que na região endêmica propriamente. Mas os testes e a chegada dos imunizantes pode aliviar essa crise, como ocorreu em outras partes do mundo que sofrem com a doença. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária. O imunizante recebeu a autorização de uso após o sucesso de programas pilotos realizados na África, em países como Gana, Quênia e Malawi. Os países das Américas se tornaram o epicentro do surto global de varíola dos macacos, com mais de 30 mil casos concentrados, principalmente nos Estados Unidos, Brasil, Peru e Canadá, de acordo com dados divulgados hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde. A varíola dos macacos, ou monkeypox, circula na África Central e Ocidental há décadas e não era conhecida por provocar grandes surtos em países de outros continentes ou se espalhar amplamente entre as pessoas até maio, quando dezenas de casos começaram a ser relatados na Europa e na América do Norte. No mês de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência global para a varíola, que é o nível de alerta mais alto usado em surtos semelhantes, como o de Zika na América Latina em 2016 e o mais recente, de coronavírus. A afirmação não significa necessariamente que a doença seja particularmente transmissível ou fatal. Nas Américas, a maioria dos casos foi detectada entre homens, embora pelo menos 145 casos também tenham sido confirmados entre mulheres e 54 casos entre crianças menores de 18 anos. O Ministério da Agricultura identificou irregularidades e mandou suspender a entrega de um dos ingredientes que a empresa Bassar Pet Food recebe de fornecedores para fazer seus petiscos de cães. O governo já havia determinado o recolhimento nacional de todos os lotes de mercadorias da Bassar após o início das mortes. Ao menos 40 casos já foram registrados. De acordo com a polícia, os animais morreram após ingerirem petiscos que possuíam em sua composição monoetileno glicol, uma substância tóxica que pode levar à insuficiência renal. Os tutores relataram que antes da morte os animais apresentaram sintomas como cansaço repentino, desconforto abdominal, diarreia, vômito e até mesmo convulsões. Dados das investigações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam que há irregularidades em uma das empresas que fornecem matéria-prima para a fábrica de petiscos, após a detecção de substância tóxica em uma das amostras de seus produtos. O Ministério da Agricultura já determinou o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos e interditou uma das fábricas da empresa, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, até que sejam apresentadas todas as informações solicitadas pela fiscalização. A polícia pede que os tutores que tenham identificado mal-estar ou precisem internar os animais depois da ingestão de petiscos, informe a corporação para a investigação. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva da atriz Sabine Boguice, acusada de aplicar um golpe na própria mãe de 82 anos. O crime foi estimado em 725 milhões de reais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que também obteve a prisão preventiva de outras 5 pessoas que faziam parte da quadrilha de falsas videntes que teriam participado do golpe. Os denunciados responderão na Justiça pelos crimes de associação criminosa, estelionato, extorsão mediante ameaça, roubo e cárcere privado. A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, entrou em conflito com o líder da oposição nesta quarta-feira sobre como ajudar os britânicos com as contas de energia e a inflação nas alturas. Nomeada na segunda-feira como substituta de Boris Johnson e empossada na terça pela Rainha Elizabeth II, Truss compôs o governo com figuras ultraliberais. O ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, trabalha em um plano de ajuda que, de acordo com a imprensa, incluiria o congelamento dos preços da energia. Vou tomar atitudes imediatas para ajudar as pessoas com as contas de luz, mas também para garantir o fornecimento de energia em longo prazo. Vou tomar atitudes imediatas para garantir que tenhamos taxas menores e que a economia cresça.
Dessa forma, vou garantir que tenhamos um futuro positivo para o nosso país e botar o Reino Unido em movimento. Apesar dos planos, Truss se recusou a responder às perguntas de deputados da oposição sobre como vai financiar essas medidas, sob o risco de elevar a dívida pública recorde depois de 2 anos de pandemia. Na primeira sessão parlamentar da nova primeira-ministra, ela deixou claro que é contra impostos excepcionais sobre as empresas de energia, o que desencorajaria os investimentos no Reino Unido quando é necessário fazer a economia crescer. Num esforço do governo da Espanha para combater a inflação e o aumento do custo de vida, as viagens de trem com percurso inferior a 300 quilômetros já estão disponíveis gratuitamente até o final do ano a toda a população do país. Os passageiros, tanto moradores quanto turistas, terão direito a viagens gratuitas em trens locais e rotas de médio alcance entre as cidades. É necessário se registrar para tirar um cartão de viagem, que exige um depósito e é pago por um subsídio do governo de 221 milhões de euros, equivalente a 1 bilhão e 150 milhões de reais. A Espanha, como muitos outros países, está lutando contra a alta inflação, cuja taxa subiu para 10,8% em julho, o nível mais alto em 38 anos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, culpou em grande parte a guerra da Rússia na Ucrânia pelo aumento dos preços. A iniciativa espanhola faz parte de um pacote de 9 bilhões e 500 milhões de euros anunciado em junho, destinado a ajudar a população a enfrentar o aumento do custo de vida. Ele incluiu 3 bilhões e 600 milhões de euros, que equivalem a 18 bilhões e 760 milhões de reais em cortes de impostos, aumento de aposentadorias e outros subsídios e gastos. A agência da ONU exigiu a criação de uma zona de segurança em torno da usina nuclear de Zaporízia. A Ucrânia apoiou nesta quarta-feira o envio de capacetes azuis da ONU à central nuclear de Zaporízia, ocupada pelas tropas russas. O diretor da Energoatom, a operadora nuclear estatal ucraniana Petro Kotin, declarou que mobilizar o contingente de manutenção de paz e retirar os militares russos pode ser um dos meios para criar a zona de segurança no local. O posicionamento veio um dia após a divulgação de um relatório pela Agência Internacional de Energia Atômica, que pedia a criação de uma zona de segurança. Os ataques que esta instalação recebeu e que eu fui pessoalmente capaz de ver e avaliar junto com especialistas são simplesmente inaceitáveis. Estamos brincando com fogo e algo muito catastrófico pode acontecer. Nesta quarta, o diretor interino da agência nuclear ucraniana, Oleg Korykov, listou perigos que a usina corre em meio ao conflito com os russos. Podemos potencialmente entrar em uma situação em que ficamos sem diesel, e isso pode levar a um acidente com danos à zona ativa do reator e, consequentemente, liberar materiais radioativos no ambiente. Korykov destacou ainda possíveis consequências não só na Ucrânia, mas também definitivamente além de suas fronteiras. As tropas russas tomaram o controle da maior usina nuclear europeia no começo de março, pouco depois do início da invasão à Ucrânia. Há várias semanas a central é alvo de bombardeios, com Moscou e Kiev se acusando mutuamente da autoria dos ataques. E veja a seguir os cuidados que devemos ter ao usar fones de ouvido. E veja também, com este carro de 20 anos que você vê aí na tela, foi reformado e fez um brasileiro fazer um bate-volta até os Estados Unidos. Os fones de ouvido são quase indispensáveis no nosso cotidiano e dizer que eles não poderiam ser usados parece até mentira. Mas saiba que eles podem ser muito prejudiciais, causando perda auditiva. Veja as dicas de uma especialista na reportagem de Cleiton Rodrigues.
Difícil caminhar pela rua, fazer aquela viagem, ir para a academia sem a presença daquele companheiro fiel que carregamos em nossos ouvidos, os nossos fones. Praticamente quase o dia todo, né? Por causa do movimento do trabalho aqui, para atender a família, depender do trabalho também, né? E a gente usa muito para não estar fiando a mão na bolsa, pegando o celular, né? Como trabalhando ainda. O tempo todo ouvindo música? O tempo todo ouvindo música e atento também, né? Alguém ligou, atendeu rápido. É melhor, né? Mais fácil, prático para a gente atender, né? Mas aí é no último volume ou você deixa geralmente ali, como é que é? Sempre no baixinho, mais ou menos, para também não estragar o ouvido, né? Em casa é proibido. Se quiser ouvir uma musiquinha no som ou na televisão ambiente, fone de ouvido não. Mas por que mesmo? Por essa questão, fica preocupado com a questão da saúde? Sim, da saúde, da audição, do foco também, ela fica muito ali focada e acaba ficando meio dispersas, né? Eu utilizo muito o fone de ouvido porque eu preparo aulas que eu vou dar à noite e como o tempo é corrido, todas as vezes que eu posso, eu fico ouvindo os áudios daquilo que eu vou falar logo mais à noite. Por isso que eu tenho um uso assim quase frequente de fone de ouvido. Quanto tempo mais ou menos por dia? Eu acredito que seja em torno de 3 horas em média diárias. Diárias. Direto ou tem aquela pausa assim? Não, tem pausa, né? Eu geralmente em casa eu fico com fone de ouvido ouvindo aulas e tudo mais, e quando eu me desloco assim para algum lugar eu faço uso também do fone de ouvido. E tem também sabe que pode ser prejudicial à saúde também, né? A utilização, como é que é a questão do volume para você? Inclusive, em um último exame que eu fiz, foi detectado perda auditiva em um dos ouvidos. Por conta dessa questão? Eu não sei se é diretamente ligado a isso, mas com certeza isso também contribui para que isso tenha ocorrido. É preciso estar atento ao uso, pois isso pode gerar grandes prejuízos à saúde auditiva. Acarreta se eles não são utilizados corretamente. Ou seja, por muito tempo, por longos períodos, por exemplo, durante o sono nunca deve se usar fone de ouvido, ou se a pessoa fica o dia inteiro utilizando fone de ouvido, e também pela questão do volume. Muitas vezes a pessoa usa pouco tempo, porém com volume realmente que é insuportável para a audição humana, e isso pode gerar, por exemplo, uma perda auditiva, que normalmente é uma perda que a gente não tem muito como recuperar. A nossa audição humana ela tem um som confortável para os nossos ouvidos em torno de 60 decibéis, 50 a 60 decibéis. Para a gente transformar isso para o fone de ouvido, seria em torno de você ter um volume do seu equipamento e você colocar 50% do volume, ou seja, metade do volume do seu equipamento seria um volume seguro para a sua audição. Mas é importante lembrar que, mesmo você usando 50% do volume, se você usar por longo período, você também pode ter danos, o seu ouvido pode sofrer danos com esse longo período de uso. A dica para saber quando é preciso diminuir o volume é se atentar aos ruídos externos do local onde você está. Por exemplo, na academia você não consegue ouvir barulho nenhum, só o seu som. Se você está na rua, isso é até perigoso, porque às vezes um carro buzina, você atravessando a rua e você não vê. Então, assim, é quando você não consegue escutar o som externo, ou então quando as pessoas externas conseguem também estar escutando a sua música, o que você está ouvindo naquele momento. Dê preferência, se puder, os modelos, que são aquelas formas de concha, aqueles que são externos, do que os intra-auriculares, porque eles têm menos dano, menos lesão para seu ouvido. Sempre os dois, independente também, tem que pensar no tempo e no volume. Não é porque eu vou utilizar aquele externo que eu posso colocar o volume bastante alto. O modelo do fone e a higienização dos aparelhos também devem ser levados em consideração. A gente acaba atendendo muitos pacientes que utilizam principalmente aqueles intra-auriculares, que às vezes joga na bolsa e aí aquilo tem contaminação bacteriana e aí quando volta, aí acaba fazendo uma otite externa, uma inflamação da pele do ouvido. Então é importante os dois, tanto o intra-auricular quanto aquele externo, fazer a higienização, se puder utilizar álcool 70, se o seu equipamento puder ser utilizado álcool 70, deixar guardado em uma caixinha fechada para não ter essa contaminação e esse risco. Pilotando um Fiat Uno com mais de 20 anos de uso e que foi transformado em um motorhome, que é um tipo de veículo adaptado para morar, um brasileiro percorreu mais de 20 mil quilômetros num bate-volta do Brasil aos Estados Unidos. Este é o registro da tão sonhada chegada a Nova York.
Foram mais de 20 mil quilômetros percorridos durante 128 dias, no ninho que ficou famoso. Ah, moleque! Nós chega ou não chega aqui, rapaz? Estamos na Times Square, rapaz, de Uno, bicho! De Uno, rapaz! A caranga de respeito tem tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. Ele tem uma cama de 1,80 m que cabe eu certinho, dá 2 dedos assim da minha cabeça. Cabe eu, um cara maior não entra. Tem um armário que eu guardo minhas comidas, tem um armário com 2 gavetas que eu guardo minhas roupas. Tem uma geladeira de 12 volts, que é igual a geladeira que você tem na sua casa lá, que gela, faz gelo, tudo certinho. Que foi um presente de um amigo aqui dos Estados Unidos. E tem uma pia para mim lavar louça, para mim escovar dente. E tem um fogãozinho de uma boca, assim. Tem uma caixinha de água em cima de 26 litros. A Uno. Esse foi o nome que o Luiz deu ao projeto. Quando resolveu seguir de carro para os Estados Unidos, ele criou este perfil, não com grandes pretensões, mas apenas para postar o diário de bordo. Só que hoje, a página tem mais de 260 mil seguidores, que não só curtem o conteúdo que ele posta, mas ajudam financeiramente, dão condições para que ele sonhe ainda mais alto. Não sei se Canadá, vamos ver, talvez Canadá agora, que é o pra cima ali. Se ele for mesmo até lá, serão ao todo 16 países percorridos. Até agora foram 15. Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos agora. Muito além dos lugares, Luiz diz que são as pessoas que fazem essa jornada realmente valer a pena. É transformador, assim, eu sempre lembro de todos os lugares, eu sempre lembro das pessoas que eu conheci nos lugares, porque é isso que eu vou levar para minha vida, para sempre. São as amizades que eu fiz durante esse caminho, durante esse trajeto. Porque lugar bonito tem, todo lugar tem um lugar bonito, assim, pra você ver. Mas quem vai te tocar, te transformar e vai te fazer melhor e você vai recordar são as pessoas que você conhece. É isso que dá vida ao homem que ama viajar e deu início ao projeto para fugir da depressão, desencadeada após a morte da avó que o criou. Hoje, feliz, o youtuber diz que as experiências vividas tornam-se lição de vida para ele e para aqueles que o seguem. O que eu mais vou levar para minha vida é isso, cara. Viver cada dia como se fosse o último, aproveitar cada momento, cada instante do lado das pessoas que estão ao meu redor e conhecer os lugares e é isso, cara. Acho que é isso. Além da comemoração do Dia da Independência Brasileira, hoje também é comemorado um fato importante na comunicação. A primeira transmissão de rádio no Brasil completa 100 anos. Mesmo com as novas tecnologias, a rádio ainda se mantém popular e tem o seu papel fundamental na comunicação. Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Écio, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press. 7 de setembro de 1922, Corcovado, Rio de Janeiro. No ano em que a independência brasileira completava o seu centenário, uma nova tendência, que se manteria viva até hoje, dava os seus primeiros passos. E foi na voz do ex-presidente da República, Epitácio Pessoa, em seu discurso, que as ondas do rádio começavam a cortar o céu brasileiro. Nesses 100 anos, vinhetas inesquecíveis, celebridades consagradas pela voz e transmissões esportivas emocionantes fizeram com que o rádio caísse no gosto de toda a população brasileira. Na década de 30, a Rádio Nacional havia se tornado uma das maiores difusoras da cultura brasileira e o público se rendia às radionovelas. Falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Além da cultura, nos anos 50, a rádio passou a ser observada e utilizada por políticos como o presidente Getúlio Vargas. E generoso povo brasileiro.
Com o passar dos anos, a rádio foi se modificando. Com a evolução tecnológica, o meio de comunicação foi acompanhando e alterando a sua forma de agir e se expressar. Experimentou mudanças nunca vistas na história nos últimos anos. A ampliação do acesso à internet e, principalmente, da produção de conteúdo fez com que a rádio experimentasse novos formatos. Com as plataformas digitais e sendo representados por novos formatos, fica um questionamento: qual é o futuro da rádio no Brasil? Para alguns especialistas, enquanto tivermos ouvido e boca, a rádio continuará viva e no ano de 2122, o Brasil comemorará com facilidade os 200 anos da rádio. E antes de encerrar a edição de hoje do Jornal das 22, vale destacar que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais fez uma apresentação em Lisboa, em homenagem ao bicentenário da independência. Durante toda essa semana, o grupo fará uma série de apresentações em Portugal. Cidades como Porto e Lisboa serão privilegiadas de receber o espetáculo da Orquestra Mineira, que pretende levar um pouco do Brasil para terras lusitanas. O primeiro concerto aconteceu nesta terça-feira, nos Jardins da Torre de Belém, e buscou celebrar o bicentenário da independência. O repertório contou com uma série de obras brasileiras de autores como Carlos Gomes, Lourenço Fernandes, Guerra Peixe e Alberto Nepomuceno. A passagem do grupo mineiro pelo país acaba na sexta-feira com um show em Coimbra. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizou sua estreia nos palcos em 2008. Foi fundada por uma iniciativa do governo mineiro com o intuito de inserir o estado nos circuitos nacional e internacional da música clássica. O grupo é composto por cerca de 90 instrumentistas. Em 2010, a orquestra recebeu o prêmio de Associação Paulista de Críticos de Artes como melhor grupo erudito nacional. Já em 2 edições, a orquestra foi indicada ao Prêmio Carlos Gomes como melhor orquestra brasileira. A temporada em Portugal marca uma nova era para a orquestra, principalmente nesse ano, com uma data tão importante da nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.